Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Palmeiras jogou pior do que na estreia contra o Porto, mas venceu o Al-Ahly por 2-0. E vamos falar também da vitória do Inter Miami com um golaço de Lionel Messi sobre o Porto. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho para acompanhar o futebol de uma maneira geral. Super acompanhamento na Copa do Mundo de Clubes e tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário, clicar no link. Ao clicar no link, você vai para a sua loja de aplicativos, baixa de graça e usa de graça. Estou gravando esse vídeo logo depois que o Inter Miami venceu o Porto por 2-1 de virada. É isso mesmo, o Inter Miami, após 2 rodadas, vai a 4 pontos, porque ganhou do Porto de 2-1 de virada e com isso está na vice-liderança do grupo. O Flash Score está aqui, tem lá o acompanhamento da pontuação. Em primeiro lugar, o Palmeiras com 4 pontos, 2 gols de saldo. Em segundo lugar, o Inter Miami, 4 pontos, 1 gol de saldo. E em terceiro lugar, aparece o Porto com 1 ponto e menos 1 de saldo. Em quarto, o Al-Ahly, 1 ponto, menos 2 de saldo. O jogo do Inter Miami, cara, só mostrou como esse time do Porto tá mal, como esse time do Porto é ruim. O Porto que batalhou para ficar na terceira posição do Campeonato Português, segundo a imprensa portuguesa, é o pior Porto dos últimos 20 anos, e contra o Inter Miami fez uma partida muito ruim, muito ruim. Virou o primeiro tempo ganhando por 1-0, num pênalti do Samu Aguerroa logo no começo do jogo, um pênalti típico de VAR. É uma jogada que o João Mário é lançado pela direita, corta para dentro, o zagueiro lá, o Allende, do defensor do Inter Miami, estica a perna dele acaba pegando na chuteira do João Mário quando ele cortou para dentro. O árbitro no campo entendeu que não foi pênalti, mas o VAR, um VAR de muita intromissão, se meteu, chamou, e aí depois que você olha no VAR, você dá o pênalti. Mas eu acho que tem até elementos para marcar o pênalti no campo. No VAR, não sei se era um lance para o VAR chamar, até porque o João Mário dá uma valorizada ali. Enfim, não acho absurdo chamar, mas foi um lance para mim fraco para chamada de VAR. O Samu bateu logo no comecinho do jogo, fez, e de lá até o fim do primeiro tempo, o Porto teve uma chance de gol, uma chance, que foi num contra-ataque pela esquerda, e aí o Samu caiu na esquerda para fazer o pivô já pelo lado esquerdo, rolou para o meio, a bola chegou no Mora, o Mora driblou o goleiro, bateu e o Falcão salvou em cima da linha. Só isso. No mais, um Porto lento, um Porto indolente, um Porto sem conseguir dar sequência às jogadas. Porto não conseguia trocar 4, 5 passes. Enquanto isso, o Inter Miami, com todas as suas dificuldades, tentando sair para empatar o jogo. A bola sempre procurando o Messi tendo que se virar, mas o Inter Miami jogando dentro do campo do Porto. E virou 1-0 para o Porto. No segundo tempo, o Porto deu 2 cochiladas, uma jogada pelo lado direito, depois de um cruzamento, o Segovia bateu de primeira dentro da área para empatar, e logo depois, deixa eu pegar aqui os minutos, e logo depois a gente viu o Messi aparecendo e fazendo a diferença. O Messi, numa cobrança de falta da entrada da área, bateu muito bem no canto do goleiro. Acho que o goleiro poderia ter ido melhor? Poderia, mas a bola entrou. O gol do Segovia foi aos 2 do segundo tempo e o gol do Messi foi aos 7 do segundo tempo. Depois daí, o Porto parece que ligou um pouquinho o senso de urgência, o Ansaldi começou a fazer mudança, começou a botar atacante, o Porto começou a finalizar, mas de qualquer jeito. O Porto, se você vai aqui ao Flash Score olhar as finalizações, Porto terminou com 14 finalizações, mas pouquíssimas chances, pouquíssimas finalizações de realmente perigo. E no fim, o Inter Miami ganhou por 2-1. Muito representativo que o Messi, tendo a chance, fazendo uma boa atuação, acho que o Messi fez um bom jogo, e decidindo num gol de falta, um gol com a sua característica, um gol à sua cara,
cobrando da meia-lua na parede da rede, uma jogada que foi falta em cima do Messi, é o Messi recebendo ali naquela região à frente da meia-lua, tabelou com o Luis Soares, quando recebeu de novo na meia-lua, o jogador do Porto foi direto no corpo do Messi, o árbitro deu a falta, o Messi cobrou e fez. É o Messi deixando a sua marca dentro da Copa do Mundo de Clubes e pavimentando uma possível classificação do Inter Miami que eu, com todo carinho, não acreditava de jeito nenhum. Não acreditava mesmo nessa classificação do Inter Miami. Um time muito frágil defensivamente. Hoje o Porto não conseguiu explorar as fragilidades defensivas do Inter Miami e o Inter Miami venceu. Reparem, não estou sugerindo nada, não estou, não estou desconfiando de nada. Mas vocês repararam que um empate entre Palmeiras e Inter Miami classifica os dois para o mata-mata? Porque um empate entre Inter Miami e Palmeiras classifica os dois, porque os dois vão a 5 pontos. Porto ou Al-Ahly, que se enfrentam na última rodada, só poderiam chegar a 4. Mas tem um ponto aí. Um empate deixa o Palmeiras em primeiro e o Inter Miami em segundo. Então, tenho certeza que os dois times vão jogar para vencer essa partida, seja pela premiação, uma vitória vale 2 milhões de dólares, seja pelo risco de não ser de perder a primeira posição. E perder a primeira posição, provavelmente, significa que você vai enfrentar o PSG. Então, esse é o ponto. Queria falar do jogo do Palmeiras, então, agora, né? Vocês sabem que aqui eu estou compromissado com a análise, não estou compromissado só com o resultado. E eu tenho que dizer, o Palmeiras jogou bem melhor contra o Porto do que jogou contra o Al-Ahly. O Abel fez mudanças no time, né? Fez a mudança de começar com o Veiga nessa partida. Vieram do banco Veiga e Facundo Torres e nos lugares de... Deixa eu pegar aqui, cadê? Vieram nos lugares de... Começaram Facundo Torres e Veiga nos lugares de Felipe Anderson e Maurício. A entrada do Facundo Torres eu acho que fazia algum sentido. Acho que um jogador que dá um equilíbrio ali pelo lado esquerdo. A do Veiga eu acho que não. Acho que o Maurício tinha feito um bom jogo, apesar do Veiga ter entrado bem no segundo tempo. Não sei se pelas entradas do Veiga e do Facundo Torres ou não, e pelas saídas dos outros, mas o primeiro tempo do Palmeiras para mim foi ruim. E nada contra o plano de jogo. Possivelmente o plano de jogo do Abel foi para guardar um pouquinho de energia para o segundo tempo, considerando que o Al-Ahly cai muito de produção no segundo tempo, cai muito de ritmo no segundo tempo. Mas mesmo assim, o Palmeiras fez um primeiro tempo com bola, com e sem bola, com alguns problemas. Com bola, o time não conseguiu estar agrupado para construir jogadas no campo de ataque. O Palmeiras levou perigo em contra-ataques, em transições. E sem bola, um time marcando muito atrás, mas muito atrás. Isso deixou o Al-Ahly com 65% de posse no primeiro tempo. Apesar da chance de maior perigo ter sido do Palmeiras, um contra-ataque que começa da meia esquerda, pegando o Estevão no lado direito, com participação do Veiga, que caiu aqui coladinho com a linha lateral, e ele conseguiu limpar a jogada e dar no Estevão. O Estevão veio cortando para o meio, driblou 2. Na hora que ele entrou na área, o jogador do Al-Ahly ficou na dúvida de fazer pênalti. Se ele chega, faria o pênalti. Deixou o Estevão passar, bateu cruzado, a bola saiu um trisquinho ali. Mais um primeiro tempo abaixo do Palmeiras no primeiro tempo. Marcou muito atrás, deu muito campo para o time do Al-Ahly, que ainda chegou, ainda tentou algumas jogadas, criou algumas boas jogadas com o Trezeguet pelo lado esquerdo, né? O Trezeguet explorando ali o Giai amarelado. Faltou ao Al-Ahly, como costuma faltar, criar oportunidades claras, criar oportunidades de gerar finalização clara. Isso o Al-Ahly praticamente não teve, mas o Al-Ahly teve volume de jogo. Então não gostei do primeiro tempo do Palmeiras, seja pela proposta muito atrás, de dar muito campo pro Al-Ahly,
seja pela pouquíssima capacidade de reter a bola para ocupar o campo de ataque do Al-Ahly. E é assim mesmo. Palmeiras, para mim, jogou melhor no empate de 0-0 com o Porto do que na vitória, num geral, do que na vitória contra o Al-Ahly. Aqui meu compromisso não é dizer ganhou, foi bom, e perdeu, foi ruim, ou empatou, foi ruim. Aqui eu trabalho assim. Mas no segundo tempo, com as mexidas do Abel, e aí vieram do segundo tempo Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e Maurício no lugar do Veiga. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras já desde o início, bem melhor. O Maurício conseguindo fazer essa bola girar no meio campo, trabalhando muito bem, conectando a faixa central aos lados do campo. E aí o Palmeiras começou a ter mais volume. Antes do 1-0, que sai num gol contra, o Palmeiras já tinha feito uma bela jogada pelo lado esquerdo, com o Piquerez indo ao fundo. Uma das poucas vezes que o Piquerez foi ao fundo. No primeiro tempo, acho que ele praticamente não passou do meio campo. Ele foi ao fundo, cruzou e o Flaco Lopes, não é que furou, a bola passou na frente dele, ele tentou finalizar, a bola não chegou. Então foi uma grande chance. E aí logo depois o gol do Palmeiras, num lance bobo, né, numa falta boba em cima do Giai, em cima do Maurício, na ponta esquerda. E aí o Aníbal cruzou. O Aníbal pegou essa bola bem colada na linha lateral, cruzou. A bola foi para o miolo da área e o nosso querido Abu Ali tentou cortar, meteu a bola no ângulo, 1-0 Palmeiras. Esse gol foi aos 49, ou seja, 4 do segundo tempo. E aí o Al-Ahly ficou meio desnorteado, até então estava bem organizado, ficou meio desnorteado, começou a tentar avançar, e num desses avanços tem um contra-ataque maravilhoso do Palmeiras, que começa lá de trás, com o Richard Rios acionando o Estevão tocando de calcanhar para o Maurício, e o Maurício metendo uma bola muito bem colocada no ponto futuro, no vazio para o Flaco Lopes. Flaco Lopes chegou na frente do zagueiro, colocou o corpo dele entre a bola e o zagueiro para não deixar o zagueiro dar um bote, que se ele dá um bote ali seria falta, e falta de expulsão, inclusive. E aí, quando entrou na área, bateu cruzado, bola no cantinho, pé da trave para dentro, 2-0. A sensação era, o 2-0 sai aos 14 do segundo tempo, a sensação era, Palmeiras vai golear. E aí, o jogo parou por ameaça de tempestade elétrica. Eu não vou aqui... Eu sou muito criterioso com as minhas opiniões. Eu ganho a minha vida dando opinião. Então eu tento dar opinião sobre assuntos que eu imagino que eu sei. Porque eu tenho certeza que você vai dizer, você fala de futebol e você não sabe de porra nenhuma. Tenho certeza que vai ter gente que vai falar aqui e tá de boa. Não tem problema nenhum. Eu lido bem com pessoas que acham que o meu trabalho é ruim. Não tem nenhum problema com isso. Mas quando eu não sei de um assunto, eu evito dar opinião. E aí... vi muita gente dizendo, é um absurdo isso, os jogos estão parando nos Estados Unidos por causa de ameaça, o sol tá um sol absurdo em Nova Jersey. Gente, calma. Existe nos Estados Unidos um protocolo para casos de tempestade, para casos de possibilidade, probabilidade de tempestades de raio. Tem um protocolo lá. E isso para qualquer atividade, seja ela um jogo de futebol, da Copa do Mundo de Clubes, da Copa do Mundo de Seleções, ano que vem isso vai acontecer, quanto para as pessoas brincando num parque com suas famílias. Por quê? Porque isso é um protocolo de tempestade elétrica. E aí, como apareceram 2 raios, o Guilherme Beltrão da Cazé TV, que estava no estádio, estava no MetLife Stadium, apareceu, começou a aparecer raios ali em determinado lugar, o jogo parou por conta disso. Eu, a 8.000 quilômetros do local e sem conhecer nada de meteorologia, eu não vou opinar se está certo, se está errado, eu não vou. Os Estados Unidos tem isso, parou o jogo. Esvazia o estádio, sai jogador do campo, sai técnico do campo e demora. E qual é o protocolo? Depois do raio, depois do último raio, e quando sabe que é o último? Não é o último, né, cara, pai? Mas eles olham. Quando parou de ter raio, eles contam meia hora. Se nesse espaço não tiver nenhum raio, pode voltar. Se nesse espaço tiver mais um raio, ele começa de novo uma nova contagem de meia hora. Só para pontuar isso. Só para pontuar. Então eu não vou entrar nessa. O fato é, o jogo parou e isso atrapalhou o Palmeiras. Isso atrapalhou o Palmeiras. Porque o Palmeiras, quando voltou, volta, para, aquece de novo. O Palmeiras não voltou no ritmo que estava, ainda teve uma outra escapada, não conseguiu fazer o 2-0, nem o 3-0, que em tese poderia ser um problemaço para
para a decisão do grupo numa possível batalha de saldo de gols com o Porto. Só que, na prática, isso não aconteceu. Por quê? Porque o Porto perdeu para o Inter Miami. Então, no fim, o 2-0 já serviu para o Palmeiras. Por quê? Porque na última rodada, o Palmeiras pode jogar por um empate para ser primeiro contra o Inter Miami. Se ele tivesse vencido só por 1-0, com o Miami ganhando de 2-1, o Inter Miami, ele jogaria precisando ganhar do Inter Miami. Agora, o 2-0 serviu já. Poderia parecer que o Palmeiras seria prejudicado, e na prática acho que foi pelo momento do jogo, porque essa pausa impediu o Palmeiras, tirou o ritmo do Palmeiras para fazer mais gols. Mas na prática não funcionou, não precisou, não atrapalhou. Por quê? Porque com o 2-0, o Palmeiras joga na última rodada por um empate contra o Inter Miami para ser primeiro colocado do grupo. Beleza? Esse é o cenário. No fim, o Inter Miami, o Al-Ahly ainda tentou dar uma carga ali, ficou com a bola rondando a área, mas sem nenhuma chance clara. Teve uma finalização ali pela esquerda da área que o Everton defendeu ali no alto, só. Mais uma vez, o Al-Ahly sendo o Al-Ahly em Mundial. Cheio de iniciativa, cheio de graça no primeiro tempo, tem posse de bola, ocupa o campo de ataque do adversário, né? Ocupa o campo do adversário, não faz gol no segundo tempo, cai o ritmo, perde muito fisicamente e hoje perdeu também tecnicamente. Chamou atenção como os jogadores do Al-Ahly erraram passes ridículos no segundo tempo. No fim, uma vitória importante demais para o Palmeiras, 2-0 contra o Al-Ahly, de novo ganhando do Al-Ahly, tinha vencido lá no Mundial de Clubes de 21, né? E agora é esse o cenário. Última rodada, Palmeiras e Inter Miami. Um empate classifica Palmeiras em primeiro, Inter Miami em segundo. Quem vencer é primeiro lugar do grupo. Então, se o Palmeiras vencer, continua primeiro lugar do grupo. Se o Inter Miami vencer, continua primeiro lugar do grupo. Agora, se o Inter Miami vencer, o Palmeiras pode ficar arriscado a ser eliminado caso haja um vencedor com grande diferença de gols no jogo Al-Ahly e Porto. Então, assim, um empate classifica os dois. Uma vitória classifica em primeiro quem vencer. Mas o derrotado pode se complicar, porque no outro jogo, se houver um 3-0 do Al-Ahly no Porto ou um 3-0 do Porto no Al-Ahly, provavelmente esse time que ganhou vai se classificar contra o derrotado no jogo Palmeiras e Inter Miami. É isso que eu tinha para falar. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo, baixa o app do Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!